Olá, está começando mais um Pode Bicha. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a vida, sobre toda a trajetória que a gente é capaz de construir. A gente nasce, a gente cresce, a gente constrói, a gente destrói, a gente faz muita coisa e é por isso que eu vou começar não cantando, mas trazendo para vocês uma frase do grande mestre Cartola. A sorrir, eu pretendo levar a vida. Essa frase tem tudo a ver com esse convidado para lá de especial que está aqui no Pode Bicha, para que a gente possa falar sobre a vida, sobre esse tesouro que Deus nos dá, essa grande dádiva e que a gente tem que usufruir de cada segundo, de cada momento, sempre. Não é, Ivan? Coisa linda, mas antes de mais nada, vamos agradecer nosso principal patrocinador, Max Têxtil, que vem ambientalizando o nosso cenário, deixando ele com essa cara chiquérrima, cara que esse programa merece, né, Leonardo? A maior importadora de tecidos aqui do sul do país, né? Isso mesmo. A gente deixa, então, o nosso muito obrigado a Max Têxtil, que está acreditando no Pode Bicha, na vida e nas trajetórias de cada um que passa por aqui. Exatamente. E, como de costume, né, Leonardo, vamos começar nos apresentando, fazendo a nossa auto-apresentação para quem está em casa, nos assistindo, nos escutando pelo Spotify, ou pelo YouTube, ou no Instagram, possam ter ciência de como é a nossa beleza. Pois então, hoje estou com o cabelo solto. Leonardo. Hoje eu vim uma coisa coroado mais... pelo Black Power. Exatamente, hoje eu vim coroado. Senti essa necessidade porque estamos aqui diante de um rei. Olha, que poder. Então, tenho 1,88 m, sou negro, pele... sou magro. Tenho hoje essa coroa aqui que está bem armada. Tenho os lábios... bem carnudos hoje. Hoje eles estão carnudos, Ivan. No inverno ele costuma ficar carnudo. Mas o que é isso? Esse episódio promete, então. Tu achas? Eu acho. Eu acho que nesse episódio eu vim para aprender tanta coisa. Então, deixa eu continuar aqui a minha autodescrição. Então, Leonardo, estou com um blusão, assim, um cropped de veludo, assim, preto. Pena. Um maxi colar... prata, assim, né? Combinando aqui também com uma argola prata. Tem uma barbichinha aqui. Uma calça com uma leve transparência, assim, sutil transparência, né, Leonardo? Um torno, acho que assim estou. E você, como está? Conta pra nós, o povo quer saber como tu estás, como tu és, lindo. Então, eu sou um homem negro, de estatura média, careca, olhos escuros. Eu uso um bigodinho bem feitinho na régua, tenho um cavanhaque. Hoje eu tô num tom cinza, porque o cinza é o novo preto, né? Sofisticação. E tô com um suéter, uma calça de alfaiataria, um tênis e as minhas boas joias, porque a gente precisa brilhar. Assim eu estou, Ivan. Que lindo! Então, Leonardo... hoje vamos falar sobre o que deste convidado, né? Nosso convidado é uma pessoa extremamente especial. É um convidado que enche o orgulho, é um convidado mais do que especial para estar aqui no Pode Bicha. Hoje nós estamos aqui com Júlio Barros, né? Júlio Barros, que é filho da dona Guiomar, do artista plástico João Altair, né? É um sociólogo, uma pessoa especialista em saúde pública, um servidor público municipal, que hoje ele atua aí na coordenação das áreas técnicas da saúde LGBTQIAPN+. Vem fazendo também um papel, para nós que acompanhamos assim, o que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, ele vem fazendo um papel incansável, um papel que enche os nossos olhos de esperança, de orgulho, de ver o quanto ele vem fazendo, trazendo toda a sua história, trazendo toda a sua bagagem, toda a sua força, a sua jovialidade em cada ato, em cada movimento que ele faz para ajudar nesse período que nós estamos passando aqui pelo
aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então estamos hoje aqui com o Júlio Barros. Seja muito bem-vindo ao nosso Pod Bicha. A casa é tua. Gostaria que tu te apresentasse, falasse da tua beleza. Joga pro mundo, que o mundo tá te vendo, gata. Vou jogar então. Eu acho que primeiro agradecer, né, o convite do Pod Bicha, né? Então eu já venho nessa expectativa, não é de agora, né? De há muito tempo, com alguma inveja, assim, que alguns amigos, algumas amigas já passaram por aqui, né? E agora chegou a minha vez. Porque tudo tem o seu momento, essa hora. Não, e num momento, assim, super especial, né, Ivan e Léo, assim, de estar aqui junto com vocês, né? De falar um pouco sobre mim, das coisas que estão acontecendo, assim, nesse cenário que a gente está passando, né, da minha trajetória, assim, e muito lisonjeado, assim, de estar aqui no Pod Bicha, que esse podcast que é muito potente e que alcança milhares de pessoas, e então é maravilhoso para mim, né, e muito feliz, assim, porque estar aqui nesse convite com vocês, aqui juntinhos, aqui com vocês, me sentindo super acolhido e super bem à vontade. Ai, que lindo! Mas agora, então, te descreve, principalmente porque o Pod Bicha, ele tem esse cuidado para que a gente atenda a diversidade e a inclusão. Então é importante, né? Por que a gente sempre faz a autodescrição? Para que as pessoas que têm deficiência visual também possam imaginar, né, como a gente é. Então, por favor, te apresenta. Que legal, né, vocês estarem falando em inclusão, né? Acho que inclusão é tudo e a gente tem que proporcionar para todas as pessoas, né, para todas as diversidades, enfim, essa coisa da inclusão. Então, assim, eu sou um homem negro, 1,76 m de altura. Agora eu estou aqui com meu óculos, né, com as minhas argolinhas pequenas que são inseparáveis, né, com esse cachecol aqui, essa camisa xadrez preta e branca, uma calça jeans básica. Não deu tempo de fazer a montaria, né? Eu queria fazer uma montaria especial para vir aqui, mas eu acho que eu estou super adequado para estar aqui junto com vocês, né? Mas assim, um homem negro de pele escura que usa óculos, porque eu tenho uma miopia horrorosa, né? Mas o óculos me ajuda, né? Então estou bem básico aqui, básico e bonita. Linda! E, Júlio, sabe que para nós é uma satisfação extrema te ter aqui no Pod Bicha, porque o Pod Bicha é esse programa que vem com esse intuito e com essa vontade de provocar e de trazer alguns questionamentos para a sociedade. Tu sabe que quando eu te conheci, naquele domingo lá no AfroSul Odomodé, num domingo de janeiro, com um sol escaldante, né? A primeira coisa que... Conhecemos juntos, né? Sim, a gente conheceu o Júlio juntos. E a primeira coisa que tu me passou foi assim, que energia, que potência de vida ele tem, né? E eu acho que o programa de hoje, ele vem para poder abrir e ao mesmo tempo para cortar algumas amarras. Porque o público está muito acostumado a ver eu falar sobre amarras, né? Que a nossa sociedade é muito cheia de amarras. E como muitas vezes uma pessoa, ela pode concentrar várias amarras, né? A gente tem intersecções dessas amarras que a sociedade nos traz, né? E uma delas que a gente vai começar a falar e que a gente vai trazer muito forte é sobre a vida, é sobre o etarismo. É sobre a idade, sobre o valor que a gente vai construindo em cima da nossa trajetória. Então eu queria que tu começasse falando um pouquinho da tua trajetória para nós. Então, né, como se dá essa trajetória, né? Então, enfim, Júlio Barros, né, 60 a mais, não parece, né, mas eu tenho... Né, 60 a mais, né, filho da Dona Egomar, filho do Seu João, irmão de vários e de várias, com várias trajetórias profissionais, histórias de vida, enfim, e que agora, enfim, tô aqui com meus 60 a mais, aí como é que fica, né? E a gente tem que falar sobre isso, né? Falar sobre esse etarismo, esse ageísmo, esse preconceito que tem com as pessoas, né, que estão envelhecendo, e ao mesmo tempo a gente tem que pensar que envelhecer é um privilégio, que não é para poucos, e a gente sabe que essas condições sociais, né,
nos coloca nesse patamar que não é para todos que vão envelhecer, né? Devido a todo esse cenário mundial, né? E não só local. Então, envelhecer não é para todos, né? Então, para mim, tá aqui. Eu nem sei se é privilégio, né? De ser uma bicha preta, né? Com 60 a mais. E isso é maravilhoso. E isso não me incomoda eu ter esses 60 a mais. O que me incomoda e que a gente tem que pensar, se eu botar nessa sigla, né, LGBTQIA+, né, é uma ditadura estética, né, que a gente tem que ser jovem para sempre, né, e não é isso, para mim não é isso, para mim tá sendo um privilégio, né, tendo essa trajetória, está envelhecendo bem, mas não é para todos, até porque a gente depende de políticas públicas para envelhecer bem. Exatamente. Né? Se eu não tenho políticas públicas, né, consistentes e bem estabelecidas, independente de ser LGBT ou não, a gente não vai envelhecer bem. Então a gente tem que pensar nisso, acho que é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Todas as pessoas têm que envelhecer bem, né? Algumas vão conseguir e outras não. E aí tem esses tensionamentos que a gente tem que fazer, que são disputas políticas, né? Fortalecer essas políticas públicas para que todas as pessoas, independente de gênero e de orientação sexual, que cheguem bem, né? E quando o Léo fala em amarras, eu acho isso muito legal, Léo, da tua parte, assim, né? Aí eu falo como que eu tô dentro dessa sigla, né? Uhum. Me liberar de algumas amarras, de algumas ditaduras, principalmente a estética, né? Que tem sobre o meu corpo, sobre os nossos corpos, principalmente esse corpo preto, né? Que é hipersexualizado, né? Que a gente é obrigado a performar de várias formas, né? E essa minha trajetória, essa minha caminhada me permitiu me liberar dessas amarras. Não, isso não me serve, isso eu não quero para mim. Eu não vou compactuar com essa violência sobre o meu corpo, estando com 60 anos. Isso eu não quero para mim. Eu como viado preto, como bicha preta. E quando eu me digo que eu sou uma bicha preta, eu estou falando isso politicamente, porque é um ato político meu dizer que eu sou uma bicha preta, né? Então, assim, me liberar dessa ditadura, dessas amarras, né? De eu não ser obrigado a fazer isso, né? Por um fator externo, né? Que eu tenho que ser sempre jovem, que eu tenho que ser sempre bonito, que eu tenho que ser, enfim, ter aquela performance sexual de ser o pica das galáxias. Não, eu não quero. Isso para mim não me serve mais. Apesar de eu adorar, enfim, eu tenho uma vida sexual ativa, eu tenho meus contatinhos, eu tenho as minhas marmitinhas e tá tudo bem. Ai, ela busca as marmitinhas! Claro, meu amor. Né? Então, eu tenho que pensar nisso, né? Eu tenho que pensar nessas coisas externas aí, e aí eu volto falando para vocês, né, que a gente tem que fortalecer essas políticas que estão aí. Ok, eu tenho uma política lá de 2013 que fala da saúde da população LGBT, mas eu tenho que fazer recortes nessa política, né? Qual a diferença de uma bicha preta para uma bicha branca, para uma indígena, né? Como é que elas vão chegar lá, ou se vão chegar lá ou não, para aquela menina preta trans da periferia, né? Esses fatores que vão permitir chegar como eu, no meu 60, bonita. Algumas vão chegar e outras não. Né? A gente tem que pensar sobre isso. O Léo disse que, como o Léo falou, a gente se conheceu no mesmo dia, né? E o Léo disse que uma característica marcante, assim, ao te conhecer, foi essa tua energia, essa tua vitalidade, né? Para mim, uma coisa que ressoou bastante, assim, quando eu conheci, e depois a gente se aproximou muito mais, ele foi uma pessoa muito importante num processo muito difícil que eu vinha passar, e ele me trouxe, assim, sempre a elegância, né?
a elegância. Eu sempre disse, olha como ele fala, olha como ele gesticula, olha como ele está em perfeitas condições, assim, sabe? Porque, assim como hoje a gente te enxerga aqui com 60 a mais, eu te enxergo em perfeita forma, assim, né? Quisera muita gente estar chegando aos 60 nessa perfeição. Tu nunca foi, então, porque a gente sabe, como tu mesmo falou, a nossa cor, a nossa pele, a nossa história, ela vem aí de uma trajetória de um corpo, né? Muito mais do que, às vezes, o nosso intelecto, a nossa inteligência, sabe? Primeira aparência ali é o corpo, né? É o que as pessoas enxergam. Mas tu, então, nunca foi escravo para te se manter assim como tu está hoje, em perfeita forma. Como eu digo, tu nunca foi escravo, assim, dessa referência estética, assim. As coisas sempre aconteceram de um jeito muito natural. Em algum momento tu já te preocupou mais, tu já foi mais... Eu acho que assim, né, que a gente, claro que tem um momento da vida, a gente sempre se preocupa com essa coisa estética, né? Conta para jovenzinhas como chegar assim. Tipo assim, por exemplo, uma coisa que me incomodava muito e que faz parte do processo, que eu estava pintando o cabelo de 15 em 15 dias. Não, gata, não faz mais isso. É trabalhoso, sabe? Aceita que dói menos. É legal ter cabelo branco, porque as pessoas dessa idade, enfim, têm cabelo branco e não é incômodo nenhum, né? Essa ditadura de tu ter tanquinho, né? Mas aí a gente tem que pensar, porque tem toda uma questão biológica, fisiológica, enfim, né? Que a gente tem que pensar sobre isso, né? E é isso que as pessoas têm que pensar, que nós temos que pensar, sabe? Que as coisas não... Eu com 60 anos, que eu estou agora, claro que, sei lá, a minha condição respiratória pulmonar não é como quando eu tinha 15, 20, 30, 40. É outro rolê, né? Mas aí a gente tem que procurar opções, né? E aí, o dilema, né? Quem tem condições dessas opções, né? Por exemplo, sei lá, eu posso ir para uma academia não pela pressão estética, mas sim pela qualidade de vida. Sim. Né? É pela qualidade de vida. Então, eu posso frequentar a academia, eu posso ter uma alimentação adequada, eu nem digo saudável, adequada, porque tem pessoas que não têm acesso a uma alimentação adequada. Então, como é que chega a 60? Né? Então, a gente tem que pensar também nesses fatores, né? Então, assim, é nesses ciclos, e a gente tem que pensar na questão de acesso, né, meninos, né? Né? Como é que tu tem acesso à saúde, e quando tu tem esse acesso à saúde, se tu vai ser atendido adequadamente na principal porta de entrada, que é a atenção primária à saúde, né? Como é que o Ivan, lá no posto, lá do seu bairro, vai ser atendido adequadamente, né? Sendo um homem gay, que não vão pensar só na questão, por exemplo, de ST e HIV, por exemplo, né? Então, esse serviço de saúde tem que pensar na tua saúde integral, por exemplo, né? Olha, o Ivan está com X idade, está com 30, né? Com 30 anos, a gente tem que ver como é que estão as outras coisas, como estão funcionando, assim como o Léo também, né? Então, esse serviço tem que estar adequado, preparado, sensibilizado para atender, né, as pessoas dessas siglas, que são as pessoas LGBTs, né? Mas por que eu digo assim, adequado, né? Porque a gente tem que sair dessa coisa cis-heteronormativa. A gente tem gêneros diversos, orientação sexual diversas, né? E os nossos serviços de saúde, eles têm que estar preparados para atender todo tipo de população. É isso que eu penso. Não, com certeza. Eu acho que tu traz uma questão que ela é o centro e para o nascimento do Pod Bicha, que é conseguir escutar várias vozes. Hoje não é só uma voz que fala. Hoje não é só uma voz que tem o poder para poder estar sendo disseminada. A gente quer ser visto. A gente existe.
né, dentro da sociedade. Então o Estado, as políticas públicas, elas precisam ver, né? Sabe, Júlio, que na tua fala eu voltei a lembrar de novo de quando a gente se conheceu, porque a gente se conheceu no primeiro ensaio para a comissão de frente da Escola Realeza aqui de Porto Alegre, no ano que ela homenageava a Negalu, uma grande personalidade. Então o Júlio chegou e ele, enquanto sendo esse corpo preto 60+, tu materializa uma discussão muito grande que ocorreu no nosso país, que é do símbolo do 60+. Que até pouco tempo o 60+ era uma pessoa com uma bengalinha. E o 60+ brasileiro não é mais essa pessoa. Porque muitas vezes, e a gente cresceu aprendendo que envelhecer é perca de capacidade. Né? Eu acho que a cultura eurocêntrica, ela traz isso, né? O envelhecer, é a pessoa que perde a capacidade, é a pessoa que tem ruga, então ela tá feia, é a pessoa que esquece. Mas quando a gente olha para a nossa cultura, para os nossos ancestrais, a cultura africana diz que o envelhecer é o saber. Eu tenho que ouvir, eu tenho que aprender com essa pessoa, né? Então é muito bacana a gente ver o nosso país fazendo essa discussão e vendo que o 60+ não é essa pessoa com bengala. É uma pessoa que tem mais 30, 40 anos para viver e precisa viver bem, né? Existe também uma grande discussão, né, de intelectuais, até da ONU, onde eles falam que a geração Baby Boomer, que é a geração que nasce após a Segunda Guerra Mundial, ela trouxe com ela o advento da adolescência, do adolescer. Porque até então, as pessoas, elas nasciam, tinham infância, quando chegava a 13, 14 anos, tinha que casar, trabalhar, fazer os seus filhos e sair de casa. Não tinha adolescência, não existia adolescência nessa época. E agora a gente está vivendo isso. Eu acho que a quebra desse símbolo de um 60+ que tinha bengala para um 60+ que é o mais. O que foi incorporado? Um mais. 60+, né? Ele abre espaço para uma nova faixa etária que está chegando. Que é uma faixa etária que tem muita capacidade, muito conhecimento, muita vitalidade para viver. E como é que a gente vai, enquanto Estado, ter dignidade para viver dentro dessa nova faixa etária? Eu queria que tu, dentro da tua trajetória e do teu conhecimento, tentasse vislumbrar como é que é isso. Como que tu quer viver esses 30+? Então, né, Léo e Ivan, assim, primeiro, assim, né, meu salve, né, para Negalu, né, que a gente homenageou naquele carnaval, e que para mim é um ícone de um país, assim, até porque também a Negalu foi minha professora, até porque a minha formação original é dança, né? Antes de ser sociólogo, né, eu estudei dança, estudei fora do país, né, minha formação se deu fora do país antes de entrar para a sociologia, né? Tu tem um corpo dançando, eu sempre falava isso, né? Tu é um cara do jazz, né? Tu tem o jazz, aquele passo que alonga. Então foi a oportunidade de dançar fora do país, fazer a minha formação, né? E quando tu coloca isso, né? E aí a gente tem que voltar, né? Quando tu coloca assim, bom, o país está envelhecendo para quem? Né? Quando tu tem uma expectativa de vida alta, né, para uma população, né, de uma nação, no caso do Brasil, porque o Brasil está envelhecendo, a gente está se dando conta disso, mas quem é que está envelhecendo? Se eu vou fazer essa intersecção, e a gente vai ter que fazer esse recorte de raça e gênero, inclusive também de sexo, me preocupa, né? Quando eu digo assim, bom, a expectativa do brasileiro é mais de 75 anos. Não, mas para quem? Quando eu tenho, e isso está comprovado, não sou eu que estou mentindo aqui, né? Não estou inventando esse dado, quando há 23 minutos o jovem preto é assassinado pelo Estado. Né? Como é que fica isso? Né? Então, a gente também vai ter que ver isso, rever isso. Quem é que vai chegar lá? Porque dentro do LGBT, né, do nosso universo, da nossa bolha, a expectativa de vida era ali, mulheres trans até 30 anos. Então, os que estão 60+,
São sobreviventes, né? Sim. Se tu fizer este cálculo, são sobreviventes. Olha só, interessante que tu diz, né? E aí a gente também vai ter que mexer nesses dados da expectativa de vida, né? Principalmente das mulheres trans. Ok. A expectativa de vida é 35 anos. Ok, aumentou. Mas as meninas trans pretas não. Não. E aí a gente tem que pensar sobre isso, fazer essa discussão, né? Porque, claro que a maioria, né, de uma população trans ainda está na prostituição compulsória por falta de oportunidade de políticas públicas adequadas. Ok, E por perfeito. falta da sociedade entender que ali existe um corpo, um indivíduo, uma Exatamente, pessoa, um ser humano. né? Mas aí quando tu vai ver, e aí a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, se tu vê o último boletim, a gente sabe, né, das mulheres trans, quem morre mais são as meninas trans pretas. Então a gente vai ter que fazer, a gente tem que discutir sobre isso, né? A gente tem que falar sobre isso. Né? Assuntos têm que ser as pautas. Tem que ser as pautas, mas aí é a importância também da mobilização, né, dos movimentos sociais, né? Tensionar o Estado. Quando eu falo Estado, eu não falo só uma prefeitura, eu não falo só um governo do Estado, eu não falo só do governo federal, eu falo como um todo. A gente tem que tensionar essas pautas, que são pautas importantes. A gente está falando de um direito fundamental, são direitos humanos, né? O país está envelhecendo, mas envelhecendo para quem? E, ao mesmo tempo, a gente vai ter que fazer uma reflexão, né, sobre essa coisa, enfim, do etarismo, né? Enfim, a gente está preparado, né? O Estado como um todo, né? Está preparado para essa população LGBT que está envelhecendo. O que vai acontecer com eles? Vou dar um exemplo. Instituições de longa permanência, as famosas ILPIs. Vocês já ouviram falar? Estão preparadas para receber esse corpo que não é cis, que não é heteronormativo? Está preparado para receber essa população trans que está envelhecendo? Não. Aonde nós vamos parar? Né? Então é uma reflexão também que a gente tem que fazer, né? Aonde vão parar esses corpos? Né? E a gente quer envelhecer com dignidade, né, meninos? Com certeza. Sabe? A gente quer viver com dignidade, né? Então, e a gente tem que pensar sobre isso, né? Também nessas instituições, né, que o Estado tem o dever de preparar essas instituições de longa permanência para abrigar esses corpos com dignidade, sem discriminar, sem preconceito, porque a gente não funciona nessa norma cis heteronormativa. Eu não funciono assim, sabe? Eu não funciono. Aí eu penso assim, será que a minha família daqui a 10 anos, ou 5, ou 10, ou 15, vai poder me acolher? Não sei. Será que meu caminho pode ser uma ILPI? Não sei. Essa ILPI vai ter condições de abrigar esse corpo preto, viado, de bicha preta? Não. A gente tem que trabalhar, a gente tem que falar sobre isso, problematizar sobre isso. Não, e é muito importante porque nas tuas falas tu também falou de um ponto que parece simples, mas ele abre uma janela gigantesca para esses tensionamentos, esses questionamentos que são importantes para a sociedade e para o mercado como um todo, né? Quando tu fala na questão do cabelo branco, né? Existe hoje um movimento muito grande para a economia prateada, que são para ter produtos e para que a população 50, 60 a mais consiga se ver nas campanhas de publicidade, né? Porque o que acontece? A publicidade e o mercado da comunicação como um todo, existe somente uma faixa etária, que é a de 25, 30 anos. A gente vê até pela indústria pop, né? Quantas vezes a Madonna foi julgada por ser uma mulher com 60 a mais, fazendo um show e tendo a performance que ela tem, né? É como se não pudesse, como se envelhecer fosse proibido, né? Então, é importante tu trazer isso e eu queria
que tu trouxesse para nós, quando tu tinha lá 20 anos, como é que tu via esse mercado publicitário? Quem eram as pessoas? Mudou realmente ou a gente ainda tem uma longa trajetória para que a gente consiga contemplar essas pessoas? Ai, que bom, né, Léo, que tu traz essa pauta e para mim é problematizar, entendeu? E não sei se vocês perceberam, né? O que tem aí é um mercado muito agressivo sobre esses corpos que estão passando dos 40, enfim, dos 50, te oferecendo produtos, enfim, bem complicados. Vou dar um exemplo. A harmonização facial, Sim. a ditadura do Botox, que tu pode até ter 60, mas igual eu vou te dar um Botox, vou te oferecer uma harmonização facial e que tu tem que estar sempre... Tu faria o Botox, Júlio? Eu acho que eu tô bem, eu acho que ainda não. Tá linda, tá Tô bonita. poderosa. Não, eu não passa essa possibilidade. Eu consegui me liberar da tinta do cabelo, porque eu acho que tá legal, Tu sabe, tá ótimo. Eu tenho 40. Não. E quando eu tava chegando perto dos 40, Nem parece. eu pensei muitas vezes, tipo assim, tá na hora de fazer o Botox. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um cara que eu tenho muito orgulho da minha trajetória. E assim como eu vejo grandes atrizes falar, as rugas que eu tenho são as marcas da minha trajetória. É o que eu vivi, é essa pessoa. Então eu fico sempre nessa dualidade de fazer ou não. Eu gosto de ter a opção, eu acho que é uma opção, mas no momento eu também não faço, mas eu fico muito espantado com essa cultura da reprodução sem pensar, né? A gente está acostumado a reproduzir, bom, agora vamos comer salmão, todo mundo come salmão, bom, agora vamos harmonizar, aí tem 1000 caras iguais. Eu acho muito legal tu falar sobre essa questão que envolve o mercado e envolve o nosso dia a dia, né? Eu não quero cair nessa armadilha, assim, para mim, né? Para mim não funciona isso. Eu acho que tô ótimo, tô indo bem. E aí e a gente tem que pensar, né? E eu sempre penso nisso, né, meninos? Assim, as questões assim das políticas públicas, elas são transversais, né? Eu não posso falar da saúde da população LGBT se eu não pensar na política do idoso, da política da saúde da população negra, se eu não pensar em outras políticas que elas se complementam, né? Então, tem que fazer esse tensionamento para contemplar, para dar dignidade para as pessoas, né? A gente tem que pensar nisso, né? Para a gente conseguir chegar lá, Léo, sabe? Sim, pra gente chegar lá bem. Para a gente chegar lá bem. Mas para mim chegar bem lá, eu tenho que ter acesso à moradia, a transporte público decente, salário decente, alimentação decente. E isso é para todo mundo, né? E a gente tem que pensar nisso, né? Para chegar bem nessa coisa desse país que está assim, envelhecendo. O Brasil está envelhecendo, né? Só que chega um momento que alguém paga essa conta. E, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar nessa coisa assim que a gente vai ter que trabalhar mais. Como tu falou, né? Tem pessoas com 70 anos, com 75, que estão no mercado de trabalho, porque a aposentadoria não cobre. Não cobre. Não cobre as suas despesas, né? Porque também são provedores, né? Então a gente tem que pensar sobre tudo isso. E principalmente nós, eu acho que fica esse recado aqui, eu não quero ser a bicha chata, né? Então fica o recado assim, para essa sigla LGBTQIA+, a gente não é forever young, não, né? A gente não é jovenzinho, a gente vai chegar, né? E, ao mesmo tempo, fica o recado, né? E a gente tem pouco tempo aqui. Pela minha trajetória, eu fico conversando com vocês, eu penso em coisas da minha vida. Eu passei por 2 grandes epidemias, né? Uma que foi super violenta, que continua matando, que é a epidemia da AIDS. E eu passei pelo Covid.
E tô aqui uma bicha que vai pro 61, entendeu? Eu sobrevivi tudo isso, né? E que lição que eu tirei, principalmente da epidemia do HIV/AIDS, né? Que eu tava novinha, bonita, no auge, Uma libélula. sabe? Da coisa, da sexualidade, sim, vamos lá, e é isso, vamos lá, é com todo mundo. E eu tô aqui. Então, 2 grandes epidemias, e a gente tem que pensar, né? Se a gente pegar a experiência também da Covid e essa situação climática que a gente está passando aqui dentro do estado, a gente teve perdas individuais e coletivas, né? Individuais e coletivas, né? E que isso tem que botar nas nossas cabeças, nos nossos ouvidos, né? Bom, gente, a saída é coletiva. Ela não pode ser individual, né? Mas, ao mesmo tempo, isso mostra para a gente ainda que tem muitos movimentos individuais, quando eu, Júlio, né, eu vejo que a saída ela é coletiva, ela não pode ser eu só olhando para o meu umbigo, entendeu? A saída é coletiva, senão a gente não vai sair desse rolê, não. A saída é coletiva. Tu sabe que que a gente causa internet, a gente discute, a gente debate, é por isso que a gente está aqui, né? Tu sabe que eu venho pensando muito, né? Eu vejo, tu falou agora no teu Ori, citou isso aqui no programa, e eu te acompanho nas redes. Eu acho só que tu tem que explicar o que é Ori, porque nem todos... Vou explicar. Todos os nossos Não. espectadores sabem o que é Ori. Eu vou explicar. Vendo tu falar e te acompanhando nas tuas redes sociais, eu vejo que em cada foto que tu publica, em cada situação que tu está apresentando ali, tu sempre traz a africanidade, assim, aquilo que vem nas tuas raízes, ali como uma forma de... Acho que por onde tu passa ali no teu trabalho, seja numa família que tu está acolhendo, que tu está apoiando, que tu está ajudando, e no que tu está descrevendo, sempre na tua legenda, tu sempre traz essa africanidade junto contigo, assim, sabe? Olha aqui, chegou até a cair. O Balafio? Tu entendeu? Tu sempre traz isso contigo, assim. Agora tu vem me falando que o coletivo, né? A gente precisa pensar como coletivo. Sabe que eu tenho dentro da minha cabeça que eu acho que o singular, sabe? Eu acho que tudo é energia, tá? Tudo é energia. O planeta Terra também, ele é composto de energia. Tudo que a gente faz é energia e a gente precisa entender isso. E eu acho que a gente mudando o nosso individual, o nosso singular, sabe, a gente vai conseguir mudar o coletivo. Eu vejo ali tu falando, sabe, contando aqui tua história de uma forma maravilhosa, de uma forma extremamente elegante. Eu te conheço, eu sei por tantas culturas que tu já passou, por tantos países que tu é um cientista político, sabe? E tu traz aqui com a tua vivência, com a tua sobrevivência diante de tudo isso que tu já passou, como eu passei por 2 epidemias, e ver tu ainda tendo essa capacidade de transformação, de mudança, de trazer o teu corpo como um corpo político, com as tuas vivências, para mudar o cenário dentro do teu trabalho, dentro da tua profissão, dentro do município, dentro do governo, dentro do estado, sabe? Eu vejo assim, a gente costuma, né, colocar a culpa sempre lá no outro, a culpa sempre no governo, nos engenheiros, nos que criam as regras, isso e aquilo, né, de uma forma mais coletiva. Mas você sabe que eu consigo acreditar que se a gente tem essa conexão de que tudo é energia, de que o nosso singular pode mudar coletivos, eu acho que é a primeira coisa que a gente pode fazer, assim, sabe? Tipo, cara, eu sei que o que está acontecendo aqui dentro desse estado, sou um estudante também de gestão ambiental, assim, também me aprofundo um pouco nisso, eu vejo, a gente sabe, as tragédias, elas são tragédias anunciadas, sabe? Para quem estuda clima, para quem estuda o tempo, o nosso estado ele é recorrente, entendeu? As coisas vão acontecer e tende a acontecer a cada vez mais graves, com mais impactos, com mais prejuízos, assim, da natureza para a sociedade em si, porque a gente não pensa com a natureza em primeiro lugar, as pessoas em primeiro lugar, e sim o capitalismo, né? Então, eu acho que se a gente não consegue mudar esse todo,
sabe? Se a gente não consegue chegar lá, fazer a diferença, ser um corpo gritante, ter voz para isso, a gente precisa mudar o nosso singular, assim, sabe? Tipo, bom, eu não tenho muito o que fazer, mas eu sei que eu não posso botar essa bituca de cigarro aqui, jogar essa garrafa aqui, sabe? Então, mudando esse singular, a gente vai mudando o coletivo. Claro que não de uma... eu acho que é assim que as coisas se transformam, sabe? Eu acho que é por essa pegada aí que a gente vai conseguindo, talvez, através do nosso eu, entender o que a gente precisa mudar e eu acho que daí a coisa se transforma, né? E tu traz a espiritualidade muito forte, assim, né? Dentro de tudo que tu faz. O Léo perguntou, explica o que é o Ori. Não, enfim, até obrigado, né? E pela tua fala, né? Eu vou falar que é Ori, né? Claro, eu venho de uma diáspora africana, né? Eu sou de matriz africana, Ori significa cabeça, né? Só para deixar empretecido para as pessoas. Isso, que Ori importante. é cabeça, né? E tu falou numa coisa que eu acho bem legal, assim, né? Eu acredito que as pessoas não devam perder as suas particularidades e suas singularidades, né? A gente tem que ter isso com a gente tem isso, né? Mas aí quando eu te falo assim, né, dessa coisa da saída, desse olhar, né, do todo, mas esse olhar do todo ele vai ter que se dar no coletivo, não vai ser eu dentro da minha singularidade, da minha particularidade, que eu vou dar conta de tudo isso. A gente vai ter que ter, né, se arranjar dentro desse coletivo, mesmo nessas particularidades e algumas divergências, né? E tu colocou um exemplo que eu achei bem legal, né? Mas será que o Ivan vai fazer a diferença separando só ele, o lixo dele, né? Não fazendo isso, não fazendo aquilo? Ok, vai fazer diferença, mas eu tenho que também passar isso para frente. É legal separar teu lixo, tu não fazer isso, não sei o quê, porque tem consequências, vai entupir o bueiro da tua rua, quando vai chover, vai alagar, não sei o quê, bababá. Então a gente tem que passar também essa consciência para o coletivo, né? Quando eu também digo para as bichinhas mais novas, gata, né? Para essa sigla toda, né? Te prepara que tu vai chegar lá. Tu não vai ser bonita sempre, tu não vai ser esse look Barbie pro resto da vida, né, gata? Né? Então, também tem isso, dessa coisa da sensibilização. Eu acho que eu tenho que sensibilizar o outro, sensibilizar a outra, né? O impacto daquilo que eu estou fazendo, né? E eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Sim. Tu sabe, Júlio, que na tua fala é muito latente a tua preocupação social, logo, né, a tua formação, e o Ivan também trouxe esse advento, esse momento tão triste que a gente está vivendo após uma catástrofe climática, né? A cidade, ela alagou quase que por completo em bairros e em áreas importantíssimas para a cidade. E no teu trabalho, tu está na linha de frente, né? Tu conseguiu perceber e visualizar a dor dessas pessoas, né? Eu queria que tu também comentasse um pouquinho para nós sobre esse teu trabalho em específico nesse momento, que é ainda, eu acho que a gente ainda está nesse primeiro cenário que é da urgência, né? Que é da gente pensar na vida, esquecer tudo que tem na volta, mas tentar salvar essas pessoas. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Enfim, falando para vocês, né? Então, eu começo lá no dia 2 de maio, uma surpresa, né? E quero dizer para vocês que de lá para cá eu já emagreci 5 quilos, porque, enfim, a gente não para, e foi o primeiro final de semana que eu consegui ficar na minha casa, que eu não trabalhei, né? Amanhã eu trabalho, né? Todo final de semana, enfim, eu estou trabalhando, né? E aí, quando tu avalia todo esse cenário, né, que aconteceu, né, desse evento climático, anunciado ou não, e aí eu vou em conta da tua fala, né, Eva?
porque tem consequências das coisas que a gente faz, né? Então tem essa coisa voraz também, né? Do lucro, do capitalismo, não sei o quê, de não perceber esses rolês ambientais, etc. e tal. A gente também tem que pensar sobre isso, ok. Mas a gente tem que pensar, como eu disse para vocês no começo, atingiu diretamente, indiretamente toda uma população. E foram perdas, e não foram só perdas materiais, foram também perdas de memória. Sim. E perder memórias, independente de idade, é muito ruim, é muito duro, é muito difícil. As realidades do abrigo são difíceis, é uma diversidade em abrigos. São pessoas diferentes, as pessoas têm as suas particularidades, as suas singularidades, e tu perdeu tudo. E também tem a coisa também do recomeço, né? Então tem toda a questão de uma assistência, não só de saúde física, mas também mental. Também tem a coisa... Porque o que a gente tem que pensar agora, né? Então, as águas estão baixando em todo o estado, mas tem o depois. Essas pessoas precisam de assistência também depois, por causa dessas perdas que não foram só materiais, né? E a gente tem que pensar sobre isso nessa assistência. Então, a gente tem que ter um Estado que ele seja eficaz. E aí, né, teve um movimento, dentro dos movimentos, vocês que trabalham mais com isso, que também não é a minha área, né, das redes sociais, né? Como é que fica a população LGBT? Como é que fica a população trans? A gente não sabe onde está essa população. Onde estão. Não, a gente não se tem esse mapeamento, né? Enfim, ajude isso, ajude não sei o que bababá, que bababá. E aí, eu sempre penso também no depois. As águas estão baixando. A gente tem que pensar num futuro muito próximo. E o futuro próximo, para mim, por incrível que pareça, não sei se vocês concordam, é amanhã. Vários abrigos estão fechando. As pessoas que são voluntárias cansam, porque voluntários cansam, porque eles também não têm uma assistência psicológica, enfim, para trabalhar tudo isso com essa demanda, que são várias demandas. As pessoas vêm com muita coisa, independente de gênero, raça, etnia, orientação sexual. Então, é muita coisa. Então, assim, teve um momento que, acho que o Ivan me acompanha mais, que eu meio que colapsei, assim. Uma hora eu parei, tipo, gente, respira. Tirei um final de semana que foi maravilhoso estar em casa, assim, ficar em casa quietinho, vendo plataforma de streaming, não querendo saber de nada, né? Mas aí, de repente, olha, não me assonem para nada, mas eu estou aqui hoje com vocês, amanhã eu estou trabalhando, que é sábado, domingo eu estou trabalhando, porque a coisa, enfim, não para. Mas eu penso assim, ó, que essa assistência, que o Estado vai ter essa preocupação daqui para diante, não é só a água baixar, sabe? Depende de várias coisas. E tu estando dentro, assim, tu consegue enxergar essa mudança? Eu vi, não sei se foi tu que me passou, Leonardo, eu vi um especialista, um psicanalista, falando de um termo que foi muito utilizado, e eu não sei vocês que são um pouquinho mais velhos, assim. Já sei que ele vai dizer. Mais do que Eu sei até o teu. Eu vi no YouTube. Mas não, existe um termo, né, que eu vi que estava circulando por aí, que se falava muito há muitos anos atrás, que é os abobados da enchente. Você já ouviu falar nesse termo? Eu não. Não é da tua idade, Não, cara. Mas olha só, meninos. Mas a gente tem que pensar esse termo, né? Porque assim, ó, abobado da enchente, pela minha idade, mesmo bonita, né? Conservadíssima, né? Existe esse termo, mas tem uma coisa de desorientação. Sim. E são por várias perdas, né? Não estou dizendo assim que a pessoa tenha um distúrbio mental, é que foram tantas coisas tão rápidas, tantas perdas, tantos eventos, que a gente fica desorientado. Aí ficou esse termo de tu
do abobado da enchente. Então são várias Você pessoas. nunca tinha escutado? Eu nunca tinha escutado. Não, eu já tinha Ah, escutado. tá se entregando aqui, vocês estão vendo. Eu já Brasil. tinha Não, escutado. mas o que é, né? Para quem não entende, aqui o nosso estado é recorrente, né? Nessa questão de enchente, em 1941 teve uma enchente que assolou também o nosso estado e muita gente perdeu de uma forma, tu tinha tudo e do nada tu não tem mais nada e as pessoas ficaram muito sequeladas, não tiveram esse apoio, Desorientadas. não tiveram Pra esse onde eu vou, apoio o que eu faço? psicológico, o que eu vou fazer, e se usava esse termo para alguma situação, um termo meio pejorativo, assim, quando não tá Meio não, total, né? total pejorativo, não tá batendo bem das ideias, abobadinho da enchente, alguma coisa, isso vem sendo usado. E hoje, né, com a situação que nós estamos vivendo, a gente escuta novamente isso. Mas daí eu te pergunto, tu, né, como um servidor do SUS, assim, tu consegue ver essa mudança, assim, porque o nosso estado, infelizmente, ele tem a fama de as coisas acontecerem, serem recorrentes e não terem atitudes para resolverem isso. Que nem eu estava falando ali, as tragédias são anunciadas e tende a acontecer mais vezes, sabe? A gente precisa ter um olhar mais atento. E diante dessa situação, dentro do que tu ocupa, né, no teu cargo, assim, tu consegue ver essa questão sendo trabalhada? O que a gente tem que pensar, assim, né, é que isso independente de governo, independente de governo, independente de partido político, né? Eu sempre penso assim que o Estado tem que dar conta. Até porque todo mundo paga imposto, né? Independente de ser pobre, miserável, ou rico, ou multimilionário, todo mundo paga imposto, né? Primeiro, enfim, independente de gestão, de partido político, A, B, C, D ou E, o Estado tem que dar conta, né? Tem que dar conta de tudo isso, né? Aí vem mais uma lição, né? Aí quando tu falou recorrente 41, mas de 41 até agora, quantos anos se passou, né? E o Estado não se atentou por uma coisa que pode acontecer e que daqui a pouco vai acontecer de novo, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. E aí que tem que ter, né, essa consciência coletiva que a gente tem que cobrar dos governantes, né? Dos governantes. Bom, a gente teve isso, eu vou ter que melhorar a situação dessas bombas, dessas estações, de não sei o quê, de bababá, bababá, independente de quem vai ganhar a eleição que está próxima. A gente tem uma eleição para prefeito daqui a pouco. E o que a gente tem que se atentar, que eu acho muito importante colocar aqui para vocês, né? Infelizmente, algumas pessoas, né, estão usando de uma forma perversa toda essa questão de trampolim político. Isso é péssimo, é palco político para muitas pessoas. Inclusive até pessoas LGBT, não tenho por me dizer isso não. Eu estou respondendo vários processos para essa questão LGBT dentro dessa tragédia e as pessoas usando isso como trampolim político, como palco político, que não é o momento. O momento é da gente resolver as coisas que a gente tem que resolver. E ao mesmo tempo, assim, bom, se eu tenho, né, um Estado, aí eu falo um Estado como um todo que está fragilizado, mas vamos potenciar isso, vamos organizar o cabaré, vamos organizar o puteiro. E como é que a gente organiza isso? As pessoas precisam se recuperar, precisam ter renda, precisam ter casa, precisam ter abrigo, precisam ter água. Algumas pessoas vão ser deslocadas de algumas cidades do estado. Olha o estado de Eldorado, por exemplo. Pega a zona norte de Porto Alegre. Sim, Sarandina, enfim, né? Então a gente tem que pensar todo nesse rolê, assim, né? Então, ficou o recado, né? Mas aí, né, Iva e Léo, né? A resposta é no coletivo. A nossa força é no coletivo. A gente tem que pressionar o Estado. Como bom pagadores de impostos que a gente é. Sabe, Júlio, que eu concordo plenamente contigo quando tu traz essa questão do Estado, né? E aí a gente fazendo um paralelo com a expressão que o Ivan trouxe, né? E que fica essa palavra que é o não saber, a incerteza do futuro. E eu acho que hoje o que mais dói em todo gaúcho
é a incerteza do futuro desse Estado, né? Um Estado onde a sua capital está parcialmente destruída e questões que são estratégicas, que não deveriam nunca acontecer. Se eu sou um gestor, e aqui quando eu uso a palavra gestor, eu não quero figurar na palavra do gestor que está no momento, mas de todos os gestores. Se eu sou um gestor e eu coloco uma área super sensível e estratégica, até militarmente falando, vou pegar um ponto só, aeroporto. Sim. E esse aeroporto, por não sei há quanto tempo ele está ali, mas eles sabiam que poderia acontecer. E aí, então, agora a gente fica uma cidade gigantesca, com um papel relevante na economia do Estado e do país, sem mobilidade. E a mobilidade vai impactar na economia. E a nossa vida é economia também, né? Então, tipo assim, quando o Júlio traz essa preocupação social da casa, da comida, né, das relações, do intelecto enquanto pensamento, a gente sabe que no Brasil, se a pessoa não tem emprego, ela não tem nada. Claro. Ela não tem nada. Né? Porque o que essas pessoas que tu teve contato nos abrigos, o que espera ela? Eu vi muitos relatos de pessoas que estavam, tipo assim, eu tô no abrigo, eu não tenho mais a minha casa, eu ainda tenho meu emprego. Mas por quanto tempo eu vou ter um emprego se eu não tenho como tomar um banho, como me arrumar e como estar psicologicamente preparado nem para desempenhar o meu papel dentro do emprego? Eu acho que tu viveu isso, tu sentiu isso muito mais forte do que eu. A gente está vivendo isso, né? E se a gente olhar para o nosso arquipélago aqui para as ilhas, que foram também destruídas assim, como a própria Zona Norte, né? Então, é assim, é o que vamos fazer. Aí fica eu tenho essa coisa assim... Tu joga, tu risca o palito e sai correndo. O que vamos fazer? O que vamos fazer, mas aí essa coisa, como eu falo, do Estado como um todo, né? O Estado como um todo e a mobilização social. E o cobertor é curto, né? Muito curto. O Leonardo disse uma coisa, né? Um futuro incerto. O futuro não existe, né? O futuro a gente cria. E daí tu vê. Quem vai criar esse futuro? Quem vai criar? Existe um problema ali na topografia, no relevo, na hidrografia, mas o maior problema é antrópico. É da pessoa, é do que dita as leis, é do que faz. A região alagada é uma região de costas de rios curtos. Sabe? O relevo, já existe um estudo sobre isso. As nossas nascentes, elas nascem na região da Serra, com rios curtíssimos que trazem diretamente para o nosso Rio Guaíba, aqui para a capital. Você entendeu? Então, esses, é óbvio, onde só ano passado, em 2021, na verdade, foram criadas, foram mais de 50 leis que protegiam o ambiente, foram simplesmente destruídas em nome da especulação imobiliária, tu entendeu? É o momento de rever isso, né? É o momento de rever isso. Então o problema tá no homem, né? Em quem está governando, em quem está projetando, em quem está articulando, né? É um momento muito sensível, mas eu sempre digo assim, a gente tem que ter o cuidado como sociedade como um todo, né, meninos, assim, né, da gente não cair em armadilhas. Tem muitas armadilhas que estão sendo montadas de não cair. A gente está nesse momento de um estado em reconstrução. Eu não coloco só Porto Alegre como centro do universo, não é isso. A gente tem várias cidades do interior, enfim, mas a gente está num momento muito sensível. Não vamos cair em armadilha, né? Independente de... Aí eu coloco isso, né, de partido político, o X ou Y, enfim, a gente só tem que ter esse cuidado, assim, né, de não cair nessa armadilha de algumas pessoas, né, independente de ser da sigla LGBT ou não, de fazer isso de um palco político para se alavancar e não pensar, Mas a gente viu, sabe? E isso para mim é muito triste, sabe? E a gente vai ter que pensar nesse todo, pensar nesse entorno, nessa problemática que tu colocou, que o Léo também colocou, né? Mas, e ao mesmo tempo, tem uma palavra que eu não gosto muito, vou confessar para vocês. Não gosto muito, juro,
que é a coisa da resiliência. Resiliência. A minha resiliência, eu tenho um problema de tolerância com ela. Às vezes eu não sou resiliente mesmo, eu meto o pé na porta. Estoura mesmo. Eu estouro, eu mando... Isso, eu mando... Isso, é sobre Qual é o teu isso. signo? Eu sou ariano, meu bem. Ai, mas ele então é um ariano muito controlado. Nós temos plateia aqui hoje que também bate palma, Leonardo. Eu sou ariano e de Oxalá, né? Então tu viu que a minha tolerância é quase zero, né? Então é sobre isso. Então a gente pensar sobre tudo que a gente falou aqui, né? E não só nessa situação que a gente está pensando, e também nessa longevidade que eu estou sendo agraciado. Até porque para nós, né? Que pretos que estamos na diáspora, né? Morrer cedo para nós não é bom, né? Quanto mais cedo uma pessoa preta morre, é muito ruim. Principalmente nós que vivemos na diáspora, né? Então, vida longa. Com certeza. Sabe, tem uma frase que combina muito com isso, que é: qualquer idiota consegue ser jovem. Envelhecer precisa ter talento. Isso eu tenho de sobra. Eu tenho um pouco, eu tenho um pouquinho. Tu é talentoso. Sabe que esse programa é daqueles programas que a gente tem dificuldade até de pensar em tempo, né? Mas eu sou sempre o chato do tempo. E a gente tá chegando perto do final. E quando a gente chega perto do final, é um momento que o Ivan adora, Júlio. Porque nunca sabe o que vai ser. Na verdade, é o momento do joguinho. A gente tem um joguinho voltou. Então vamos lá. Gosta de jogos? Essas são respostinhas que eu tenho que dar. Não, é uma só. Não te amero. Não, mas é a sabedoria, eles tá que tá. Então, assim, ó, Júlio, a gente escolheu uma palavra, tá? E aí, agora eu até Eu nunca sei qual é. Isso, mas a gente se relembra e às vezes a gente troca na hora mesmo. E daí é um jogo, na verdade, de trazer a pureza do teu pensamento. A gente vai falar a palavra e tu vai falar o que tu quiser. Não pode pensar muito. Tem que começar a falar. Pureza do teu pensamento. Que linda. Então, é uma palavra que tem tudo a ver com a nossa luta, com a nossa persistência, com a nossa resistência. Não resiliência. Não resiliência. Viu que eu já fui esperto, eu já tenho muito bem. resistência. Então, em 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vida! Vida é tudo, né? Que me foi proporcionado, né? Por Olodumare, né? Pelo meu Deus Supremo, né? E que eu quero seguir essa vida, né? Com dignidade, né? Eu acho que é isso, não só para mim, é dignidade para os meus, né? E quando eu falo para os meus, eu falo de todas as pessoas, né? E eu acredito que a gente não tem saída, a gente vai ter que viver num mundo justo. Pode ser que leve várias gerações, né? Mas eu acho que a vida tem que proporcionar isso, né? Um mundo justo, né? Que não sei se vai ser agora ou nas próximas décadas, ou não sei o que vocês acreditam, né? Porque a gente vai e volta, né? Porque nós iorubás pensamos assim, né? Mas é isso, a gente não tem saída. A não ser, e não é nem essa questão de ninguém soltar a mão de ninguém, porque a epidemia do Covid, a gente soltou a mão de muita gente. E a gente está soltando mão de muita gente agora. Acho que não é isso, não, né? Isso é aprendizado para a gente. E a vida serve para isso, né? Mas a gente não tem saída. Se não for no coletivo, vamos pensar isso mais para frente. Ai, né? Que lindo! Júlio, a gente só tem que agradecer, né? Esse tempo, a tua disponibilidade, as palavras, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Muitas vezes não é fácil, mas a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter força e a gente tem que ter persistência para seguir vivendo, né? A merda vai dar a qualquer momento, a gente tem que saber sair. Mas viver é bom, né? É muito bom! Então, assim, ó, é com essa sabedoria,
com essa resistência, com essa potência e a longevidade que a gente termina esse Pod Bicha especial para gente ter uma vida mais justa e digna. É o que a gente acredita. É isso, é sobre isso. Então, vamos lá porque pode... Bicha!